Vou montar meu negócio, mas não sei como eu vou montar meu negócio. Sou Adalto Freilich, da Acessos Contabilidade, e aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre tipos societários. Como eu monto meu negócio? O que eu quero fazer? São 5 tipos, vamos apresentar características de cada um. Então, roda aí a vinheta, pessoal. Todo negócio começa do nosso pensamento, que nós vamos escrever no nosso plano de negócios, planejamento, de novo planejamento, sim, de novo planejamento. Planejamento é a alma de qualquer negócio. Planejamento escrito, avaliado, revisitado e refeito, sempre. É um ciclo que faz parte de todo e qualquer empreendimento. Para você crescer, você tem que obedecer esse ciclo. Mas não vamos falar de planejamento, vamos falar da questão societária. Nós podemos montar um negócio sozinho? Sim, podemos montar um negócio sozinho. Nós também podemos montar um negócio com um monte de pessoas também. E para isso existem as formalidades jurídicas. E são 5 tipos jurídicos que a gente pode adotar. Microempreendedor individual, o empresário, a sociedade limitada unipessoal, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Capital aberto, capital fechado. Nós vamos falar um pouco sobre capital fechado aqui também, certo? Mas são esses 5 tipos societários que nós vamos abordar aqui. Cada um tem as suas características, cada um tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. E vou sucintamente abordar cada uma delas, beleza? Vamos lá então. Microempreendedor individual. Já foi objeto de diversos vídeos tratados aqui no nosso canal. Sim, nós temos vídeos que tratam sobre MEI, certo? E busque lá no nosso repositório. Bastante conteúdo para você. Nós vamos voltar um pouquinho sobre ele. Vantagem dele, ele é muito rápido, muito ágil. Ele tem uma limitação, inclusive de faturamento. Tem uma limitação de objetos sociais. Objeto, o que é objeto social? Objeto se difere do objetivo. Ah, meu objetivo é trabalhar com comércio de flores. Não, seu objeto é trabalhar com comércio de flores. Seu objetivo, o objetivo de todo o negócio é lucro. Esse é o ponto, é o resultado positivo. Então, quando a gente falar de objeto, nós estamos falando da atividade empresarial que vai ser feita dentro daqueles tipos societários que nós vamos atuar. Então, o microempreendedor individual, ele tem essa limitação de faturamento, ele tem a limitação de objetos. Nem todos os objetos podem ser microempreendedor individual. Profissões regulamentadas, por exemplo, não pode ser microempreendedor individual. Advogado, contador, médico, dentista, psicólogo, corretor de imóveis, representante comercial. Aqui eu botei um negrito, itálico, sublinhado e clicando, porque muita gente busca esse artifício de escrever algum objeto que parece aquilo que eu vou fazer, mas está, sim, infringindo uma norma, certo? Representante comercial, que é aquele cara que intermedia uma operação entre duas partes e ganha uma comissão, assim como corretor de imóveis, muito parecida a forma de remuneração, eles não podem ser microempreendedor individual, ok? Então, frente a essa limitação, mas eu quero ser um representante comercial, então eu vou ter que buscar outra forma de atuação. O próximo item é o empresário individual, certo? Antiga firma individual. É aquele negócio que eu vou fazer inscrição lá na junta comercial, onde é que tem um sócio só e ele não é uma empresa limitada, certo? Então, onde é que está o ponto? Ele também tem uma inscrição muito rápido, muito ágil, certo? Mas tem algumas limitações de algumas atividades que não permitem ser empresário individual e ele tem um complicador que já vou abordar. Atividades que não permitem ser empresário individual por conta de restrição da Receita Federal. A Receita Federal já tem decisões administrativas dizendo que, por exemplo, representante comercial não pode ser empresário individual. Muita gente monta essa operação, vou me inscrever como empresário individual porque é rápido, é fácil, certo? Mas se eu sou empresário individual atuando numa profissão regulamentada, significa, na verdade, que eu estou simplesmente querendo pagar menos imposto. E a Receita Federal descaracteriza a operação fácil. Já tem muitas decisões administrativas. Então, aqui eu não recomendo empresário individual para atividades regulamentadas ou atividades onde é que a pessoa trabalha sozinho. Certo? Mas é empresário individual, a lei tem justamente essa denominação. Não, mas para algumas atividades o tributo não permite.
Lembrando que nós temos algumas restrições. Então, esse é o ponto. O empresário individual ele tem a vantagem de ser rápido, ágil, para as atividades comerciais, para as atividades industriais, mas onde é que eu vejo outro risco é que o empresário individual há uma confusão na questão de execuções de dívidas do patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa. Se a contabilidade não estiver muito bem fundamentada, certo? E havendo uma execução que seja fiscal, uma execução trabalhista, uma execução bancária contra aquela empresa para buscar, para cobrar uma dívida e o patrimônio da empresa, do CNPJ, não for suficiente, eles vão bater com muita facilidade no patrimônio pessoal, que não existe a limitação de capital conforme existe nas outras sociedades. Então vamos falar das outras sociedades agora? Mas se você está gostando desse vídeo, comente aí seu comentário, sua opinião, muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, tá legal? A sociedade limitada unipessoal, ela é diferente lá do empresário. Ela é uma sociedade, e é engraçada essa expressão, sociedade, sempre que a gente fala em palavra de sociedades, se remete a mais pessoas, mas unipessoal, estou falando de uma pessoa só. Então, vamos deixar essa jabuticaba de lado aí, vamos utilizar o que está na lei, certo? Sociedade limitada unipessoal é a antiga Eireli, certo? Ela foi extinta há alguns anos atrás, a Eireli, e todas as Eirelis foram convertidas automaticamente nas SLUs, certo? E ela tem uma diferença comparada ao empresário. Ela tem a limitação na execução com relação à responsabilidade do sócio ao capital que lhe integralizou. Muito juridiquês? Sim, mas na hora de bater na porta uma execução fiscal, trabalhista ou bancária, por exemplo, há um complicador para aquele cobrador, para aquele credor, certo? De bater na porta direto no patrimônio do sócio. Há uns requisitos que ele vai atrapalhar. Então, sempre que um empresário quer trabalhar, eu recomendo, cara, já vamos montar uma SLU direto para você. E a SLU, com relação a atividades regulamentadas, o corretor e o representante comercial, que eu tinha comentado antes, a Receita Federal ainda nos pronunciou dizendo que não permite. Então, ou seja, já entendo que não há um óbice de eu ser um representante comercial de uma limitada unipessoal e ter essa opção tributária, ok? E aí, a diferença entre o SLU e uma limitada é apenas a pluralidade de sócios. Ou seja, pluralidade, 2 ou mais sócios, certo? É a mesma figura, se constitui com contrato social, a burocracia é um pouco maior que um empresário, muito maior que o MEI, porque lá eu tenho que montar toda uma formalidade jurídica. Formalidade jurídica é essa, inclusive, que eu já abordei em vídeos anteriores. Busca lá, nós temos um vídeo bastante bacana a respeito das limitadas, como é que você faz essa constituição. Então, a limitada tem um contrato social, onde é que vai reger as regras entre a sociedade, afinal estamos falando de uma sociedade de 2 ou mais pessoas com opiniões divergentes. E ali vocês vão escrever exatamente como é que se definem as opiniões, além de todas as outras demais definições do objeto social, onde é que vai atuar, capital social, e quem vai gerir o negócio, ok? Então, essa outra figura é o crescimento da SLU, um crescimento maior ainda do empresário, certo? Se transformando então numa limitada, ok? Vamos para então sim a quinta e última espécie societária. Sociedade anônima é uma espécie societária que se diverge tanto da base legal como da forma que ela é constituída e da relação de sócios. Primeiro, não se fala em sócios, se fala em acionistas. Segundo, a lei base da sociedade anônima é a Lei 6404 de 1976. Diferente de todas as outras sociedades que eu abordei antes, que estão regidas lá dentro do Código Civil, certo? Que é de 2002. Então, a sociedade anônima, ela é uma sociedade de capital, não é sociedade de pessoas. Como assim? A sociedade anônima não há uma manifestação direta entre o sócio e o patrimônio. É um acionista. Eu estou entrando naquela sociedade, comprando ações, certo? E com isso nós vamos constituir e eleger uma diretoria para executar aquele objeto.
não é contrato social, é o estatuto social. Ele tem uma formalidade jurídica muito mais complexa, porque as opiniões e as decisões se dão dentro de um colegiado de acordo com as condições estabelecidas naquele estatuto social. Uma sociedade anônima, eu posso determinar, por exemplo, que parte dos acionistas não tem o direito a voto e parte dos acionistas tem direito de dar voto absoluto. Posso, inclusive, dizer que parte dos acionistas tem um voto com mais peso que outros acionistas. Ela tem uma complexidade bastante interessante, mas ela tem uma grande vantagem quando a gente vai falar com relação à captação. A sociedade anônima, por ela ter uma possibilidade de gestão muito mais qualificada, um sistema de governança muito mais rico, aquele credor que vai emprestar um dinheiro, ele olha com melhores olhos. A sociedade anônima tem uma característica de governança muito maior que uma sociedade limitada. Por quê? Para você entender. Numa sociedade limitada, nós escrevemos dentro do contrato social que dois sócios brigaram, eles podem simplesmente dividir a sociedade. Dividir a sociedade, ou seja, pegar o patrimônio de uma sociedade e levar para outro lugar. Uma sociedade anônima, dois acionistas brigaram, eu só consigo vender as ações. O patrimônio da sociedade fica intocado. Eu tenho que fazer uma reunião de todo o colegiado, de todos os acionistas, certo? E aí emitir opinião e dizer o seguinte, nós vamos fazer uma cisão dessa sociedade anônima. E isso se torna muito mais complexo. O patrimônio da sociedade anônima se torna muito mais rígido, muito mais seguro para um credor. Outra situação é que uma sociedade anônima determina que parte do lucro fique constituído como reserva de capital para dar sustentabilidade para a empresa. Sim, nós podemos escrever isso dentro da limitada, né? Mas dentro da sociedade anônima está obrigatório, a lei determina isso. A sociedade anônima determina o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, certo? Diferente de uma limitada, que eu posso determinar que o lucro fique todo ele reservado como reserva de capital para investimento. São essas figuras, essas diferenças básicas, né, entre um monte de outras características que nós temos nas sociedades. E aí, gostou do nosso vídeo? Então, clica aí, compartilhe, mande para os seus colegas, seus colaboradores, seus fornecedores. Conhecimento não pode ficar guardado na gaveta, tem que ser distribuído para todo mundo. Valeu, pessoal!